e registrou muitos momentos da nossa história, e em praticamente todas as campanhas eleitorais esse assunto não faltou. O aborto. E agora ele volta com força porque um dos candidatos à presidência da República decidiu mudar de ideia e dizer que agora é contra o aborto. Ele não quer mexer com esse assunto, segundo disse ontem, publicou até uma carta para os evangélicos aí, trazendo vários pontos, mas eu queria destacar exatamente essa questão do aborto, porque o Lula já falou abertamente sobre esse assunto, então a gente fica em dúvida, qual Lula que a gente tem que acreditar? No Lula que dizia que nós temos que ter uma legislação avançando para observar os direitos da saúde pública, da mulher e da liberdade que as pessoas têm a respeito desse assunto, ou o Lula que ontem escreveu a carta para os evangélicos dizendo que não defende mudanças na legislação e se manifesta então totalmente contrário ao aborto. O voto dos evangélicos é um voto muito importante. O presidente Jair Bolsonaro tem uma ligação com esses religiosos, né, os cristãos, e isso é uma bolha que está tentando ser penetrada aí pela campanha do petista. Por isso, essa carta aos evangélicos é uma tentativa de entrar nesse meio com mais força, porque as pesquisas indicam que o candidato Jair Bolsonaro se dá melhor com o público evangélico. Agora, a questão é a seguinte, o Lula, quando foi presidente da República, ele e o Ministério da Saúde encaminharam alguns anteprojetos para a Câmara Federal para discutir justamente a ampliação das possibilidades do aborto legal. Como vocês sabem, o Código Penal brasileiro, ele criminaliza o aborto. Em regra, o aborto ele é criminoso no país. Claro que há exceções. A mulher, por exemplo, que é vítima de uma violência sexual, de um estupro, ela tem o direito a fazer o aborto. E são várias as razões para justificar esse aborto. Uma delas é até mesmo a característica do DNA do estuprador, que pode ser transmitida para o filho que foi gerado sem a vontade da mulher no ato sexual violento. Essa é uma das justificativas. Existem muitas outras, claro, que as questões da mulher estão muito à frente a isso, o trauma passado ali durante a violência sexual. Temos até uma interpretação do Supremo que libera o aborto em um dos casos, que é a terceira hipótese, né? A terceira hipótese é justamente o aborto eugênico ou eugenésio. É assim que é o nome exatamente que foi dado por uma interpretação do Supremo, autorizando o médico, a mulher, a realizarem um aborto no caso de feto anencéfalo, porque a medicina sentenciou isso. Disse, olha, ali há uma vida, mas sem nenhum tipo de chance de prosperar. Não existe nenhuma possibilidade que possa, então, ter um desenvolvimento pleno da vida. Então, são essas as questões, né, que autorizam o aborto no Brasil. Duas opções que estão na nossa legislação e uma que é uma interpretação do Supremo Tribunal Federal. De resto, o aborto ele é criminoso no país. E a gente precisa saber, sim, o que um candidato à presidência da República pensa sobre isso. Aí está o erro do Lula também, na minha avaliação. Essa é uma questão ligada ao Congresso Nacional. Não. Uma mudança no Código Penal, uma mudança da legislação tem que ser sancionada pelo presidente da República. E a gente precisa saber o que o presidente da República pensa sobre esse assunto. Por quê? Porque se o Congresso Nacional, eventualmente, aprova uma mudança nessa questão, flexibiliza ou libera totalmente o aborto, quem vai sancionar essa lei é o presidente da República. Aí vocês podem falar, mas o presidente pode vetar e depois o Congresso derrubar o veto, pode aprovar e derrubar o veto. Pode, com certeza pode, mas é importante porque o presidente participa desse processo. Ele não é totalmente alheio a essa questão, como, por exemplo, numa reforma constitucional, onde o Congresso delibera e aí não tem sanção de ninguém. O Congresso deliberou, muda a Constituição e ponto final. Nessa questão, o aborto está inserido, sim, no Código Penal, então é muito importante saber o que o presidente da República pensa sobre o assunto. E nesse caso, fica a dúvida. Uma hora ele fala uma coisa quando é conveniente, a outra hora fala outra coisa quando é mais conveniente. E a gente não sabe efetivamente o que ele pensa sobre o assunto e o que ele pode fazer em relação ao aborto caso vença a eleição marcada para o dia 30 de outubro.